Você já sentiu aquela porta que parecia impossível de abrir e se perguntou se era um sinal de recusa ou de espera? Neste vídeo, vamos desvendar juntos como Deus, em sua sabedoria infinita, não apenas fecha certas portas, mas prepara silenciosamente o cenário perfeito, alinhando pessoas, tempos e circunstâncias como um carpinteiro que afina cada detalhe antes de revelar a obra final. Essa espera, muitas vezes incômoda, não é um atraso injusto, mas um processo divino que testa nossa coragem, humildade e obediência, ingredientes essenciais que destravam portas secretas para uma manhã verdadeiramente transformadora. Exploraremos exemplos poderosos da Bíblia, como Cornélio, cuja devoção silenciosa chamou a atenção divina, e Esther, que apesar do medo, tomou uma atitude corajosa e mudou o rumo da história. Essa jornada nos mostra que a humildade não é fraqueza, mas a chave que atrai o favor de Deus. E que a oração, mais do que palavras, é a ponte invisível que conecta nosso coração à vontade divina, criando oportunidades inesperadas onde parecia não haver saída. Mas atenção, quando Deus abre essas portas, elas não são apenas convites, são responsabilidades que exigem fé firme e ação decidida. Então, prepare-se para entender como essa transformação acontece e como seu compromisso e gratidão podem manter essas portas abertas, conduzindo você a um recomeço cheio de esperança e propósito. Fique comigo até o fim, fortaleça sua conexão com a oração diária e não esqueça de seguir o canal para juntos caminharmos nessa caminhada de fé e transformação. Olá! Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua presença e seu apoio nos ajudam a levar essa mensagem de fé e esperança a cada vez mais pessoas. Você já se pegou em uma encruzilhada, diante de uma porta teimosamente fechada, sentindo a frustração tomar conta? É natural. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade. A resposta é imediata, a solução instantânea. E quando algo nem se encaixa nesse ritmo frenético, tendemos a interpretar a ausência de um sim como um não definitivo, um sinal de que estamos no caminho errado ou que nossos sonhos são inalcançáveis. Mas a sabedoria divina, meus amigos, opera em uma dimensão totalmente diferente da nossa. O que para nós parece um atraso, um bloqueio injusto, muitas vezes é para Deus um processo meticuloso, um silêncio estratégico, a calma antes da tempestade de bênçãos que Ele está preparando. Pense nisso. Um carpinteiro habilidoso não apressa o corte da madeira. Ele escolhe o material certo, mede com precisão, lixa, ajusta, talvez até espere a estação ideal para que a madeira não se deforme. Ele tem uma visão clara da obra final, e cada etapa, por mais demorada que pareça, é crucial para a beleza e a solidez do resultado. Da mesma forma, Deus, o divino carpinteiro de nossas vidas, está agindo nos bastidores, preparando o cenário perfeito, alinhando pessoas, tempos e circunstâncias de uma forma que nossa mente limitada mal pode compreender. A porta que hoje parece trancada, amanhã pode se abrir de par em par, mas não antes que tudo esteja perfeitamente orquestrado. Essa espera, por mais incômoda que seja, não é um atraso injusto, é um processo divino que serve a propósitos muito maiores do que nossa impaciência imediata. É um teste, sim, mas não para nos reprovar, e sim para forjar em nós ingredientes essenciais que serão a chave para destrancar portas secretas e nos conduzir a uma manhã verdadeiramente transformadora. Quais são esses ingredientes? Coragem, humildade e obediência. Vamos mergulhar em cada um deles e ver como a Bíblia e nossa própria vida moderna nos oferecem exemplos poderosos. A história de Cornélio é um espelho para nós. Ele não era judeu, mas um centurião romano, um homem de autoridade e posição. No entanto, o relato bíblico nos diz
que ele era um homem piedoso e temente a Deus, que orava constantemente e dava muitas esmolas ao povo. Ele já tinha um coração aberto, uma busca sincera. Em um mundo onde as fronteiras religiosas e sociais eram rígidas, a devoção silenciosa de Cornélio chamou a atenção divina. Ele não clamou por uma porta específica, não impôs seu tempo. Ele simplesmente buscou a Deus com sinceridade. E essa busca foi vista, ouvida e registrada nos céus. Sua humildade em buscar o desconhecido, sua obediência aos ditames de sua consciência, prepararam o terreno para uma intervenção divina que mudaria não só a sua vida, mas a história da evangelização. Um anjo o visitou, não para abrir a porta imediatamente, mas para instruí-lo a procurar Pedro. Vemos aqui a orquestração divina, Deus alinhando não apenas o tempo, mas as pessoas, Cornélio e Pedro, para um propósito maior. Coragem, o salto de fé através do medo. A coragem, em sua essência, não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. É a capacidade de dar um passo à frente quando o coração treme, quando a lógica grita perigo e quando todas as saídas parecem bloqueadas. Quantas vezes na sua vida você se viu paralisado por receios? O medo de falhar em um novo emprego, o medo de se expor em um relacionamento, o medo de defender aquilo em que acredita, o medo de sair da sua zona de conforto e começar algo novo. Deus, ao nos colocar diante de portas fechadas, muitas vezes está nos convidando a cultivar essa coragem, a descobrir a força que reside em nós, adormecida, esperando ser despertada pela fé. A rainha Esther é um exemplo fulminante de coragem. Uma órfã judia que se tornou rainha de um império vasto, viu seu povo ser condenado à aniquilação por um decreto maligno. Qual era a sua situação? Ela estava no palácio, mas separada do rei, e ir até ele sem ser chamada significava a morte. O medo devia ser avassalador, mas seu primo Mordecai a confrontou com uma verdade poderosa. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Essa pergunta ressoou com um chamado divino, e Esther, apesar de seu medo, tomou uma atitude corajosa. Ela jejuou, pediu que seu povo jejuasse com ela e declarou: se eu tiver de morrer, morrerei. Essa não é a fala de alguém sem medo, mas de alguém que escolheu agir, apesar dele, confiando em um poder maior. Esther se apresentou ao rei, arriscando tudo. Sua coragem não só salvou seu povo, mas mudou o rumo da história. Quantas vezes em nossa própria vida somos chamados a demonstrar essa mesma coragem? Seja para pedir um aumento, para iniciar um negócio próprio, para confrontar uma injustiça, para pedir perdão ou para perdoar. A coragem não é um ato grandioso todos os dias, mas pode ser o pequeno passo de iniciar uma conversa difícil, de tomar uma decisão impopular, de se manter firme em seus valores quando o mundo tenta arrastá-lo para baixo. Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar apenas nos dando tempo para reunir a coragem necessária para arrombar as muralhas invisíveis do nosso próprio medo, aquelas que nos impedem de ver as novas oportunidades que Ele está preparando. É a coragem que nos move de espectadores a protagonistas da nossa própria história de fé. Humildade é a chave que atrai o favor divino. Se a coragem nos impulsiona, a humildade nos conecta. Em um mundo onde a autoafirmação, a imagem impecável e o sucesso a qualquer custo são frequentemente exaltados, a humildade pode parecer uma fraqueza. Mas, na perspectiva divina, a humildade não é submissão passiva ou falta de autoestima. Pelo contrário, é a consciência da nossa verdadeira posição diante de Deus e dos outros, uma abertura para aprender, para reconhecer nossas limitações, para valorizar as contribuições alheias e para depender da graça divina. A humildade é a chave que desarma nosso ego e atrai o favor de Deus, porque Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Cornélio, o centurião romano, é um testemunho vivo dessa verdade.
Apesar de sua posição de autoridade, ele era um homem humilde de coração. Ele não se considerava autossuficiente espiritualmente. Ele buscava, ele orava, ele dava. Quando o anjo o instruiu a chamar Pedro, Cornélio não hesitou. Ele enviou seus homens, e quando Pedro chegou, o que ele fez? Ele o encontrou esperando e se prostrou aos pés de Pedro para adorá-lo. Pedro, por sua vez, o levantou, dizendo: Levante-se, sou apenas um homem como você. A humildade de Cornélio não era servilismo, era uma reverência genuína diante do propósito divino, reconhecendo que Deus poderia usar qualquer um para transmitir sua mensagem. Sua postura humilde preparou não apenas seu coração, mas o de toda a sua casa para receber o Espírito Santo. Em nossa vida moderna, a humildade se manifesta de muitas formas. É reconhecer que não temos todas as respostas em nosso trabalho e buscar a orientação de um mentor. É ter a sabedoria de admitir um erro em um relacionamento, pedindo perdão e buscando a reconciliação. É a capacidade de ouvir verdadeiramente, de suspender o julgamento, de aprender com pessoas de diferentes origens e perspectivas. É a disposição de servir sem esperar reconhecimento, de colocar as necessidades do outro acima das suas, de ceder o controle quando sabemos que não podemos controlar tudo. Quando nos fechamos em nossa própria sabedoria, em nossa própria força, em nossas próprias expectativas, construímos muros que impedem o favor de Deus de nos alcançar. A humildade derruba esses muros. Ela nos torna permeáveis à graça, abertos a receber ajuda e sabedoria que vem de fontes inesperadas. Deus usa a humildade para nos ensinar, para nos guiar e para nos colocar em posições de influência que jamais alcançaríamos com a arrogância. É na humildade que encontramos a verdadeira força, a capacidade de ser moldado e a receptividade para as portas que Deus deseja abrir. Obediência, o caminho que libera o propósito divino. A obediência é frequentemente mal compreendida. Não é uma submissão cega a regras arbitrárias, mas sim uma entrega consciente e confiante à vontade de um Deus que sabe o que é melhor para nós. É o ato de alinhar nossas ações com os princípios divinos, mesmo quando o caminho é incerto ou contraintuitivo. A obediência não é uma prisão, mas uma libertação. Ela nos liberta das amarras da nossa própria limitada compreensão e nos guia para o vasto oceano do propósito divino. Ela é o ingrediente que destrava as portas mais secretas, aquelas que levam a destinos inimagináveis. Voltando a Esther, sua história é um poderoso testemunho da obediência. Depois de ouvir o apelo de Mordecai, e apesar do risco de morte, Esther se submeteu a um período de jejum e oração, e então, com coragem, resolveu ir ao rei. Sua obediência não foi apenas ao conselho de Mordecai, mas a um chamado maior que sentiu em seu espírito. Ela podia ter argumentado, inventado desculpas, ou se escondido em sua posição de rainha para se proteger. Mas ela escolheu obedecer, colocando sua vida em jogo pela salvação de seu povo. E essa obediência foi o catalisador para uma série de eventos que desmascararam o inimigo e trouxeram o livramento. Na vida moderna, a obediência se manifesta de diversas formas. É a disciplina de manter sua palavra, mesmo quando exigir sacrifício. É a ética de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. É a escuta atenta à sua intuição ou à voz de sua consciência, que muitas vezes é o Espírito Santo sussurrando a direção. É a dedicação a um compromisso, seja ele com sua família, seu trabalho, sua comunidade ou sua fé. Quantas vezes recebemos uma inspiração, um empurrão, para fazer algo que parece pequeno ou insignificante, mas que pode ter um impacto enorme? Aquela ligação que você sente que deve fazer, aquele e-mail que você sente que deve enviar, aquele pedido de desculpas que você sente que deve proferir,
aquela ajuda que você sente que deve oferecer. A obediência a esses pequenos toques divinos é como seguir um mapa. Cada passo obedece à instrução, e cada passo nos leva mais perto do destino final que Deus tem para nós. Quando nos recusamos a obedecer, não é que Deus desista de nós, mas nós nos afastamos do caminho que Ele preparou, e as portas que poderiam se abrir permanecem trancadas. A obediência é a ponte que nos permite cruzar do agora para o próximo, destravando as oportunidades que Deus já alinhou para nós. A oração, a ponte invisível que conecta coração à vontade divina. E no centro de tudo isso, permeando a coragem, nutrindo a humildade e guiando a obediência, está a oração. Mais do que palavras proferidas ao vento, a oração é a ponte invisível que conecta nosso coração à vontade divina, criando oportunidades inesperadas onde parecia não haver saída. Não é um monólogo, mas um diálogo, um espaço sagrado onde apresentamos nossas angústias, nossos anseios. Mas também ouvimos, discernimos e nos alinhamos com um propósito maior. Cornélio, novamente, é nosso guia. Sua devoção era marcada pela oração constante. Ele não orava apenas em momentos de crise, mas fazia da oração um estilo de vida, uma conversa contínua com Deus. Foi durante um de seus momentos de oração que ele teve a visão do anjo que o instruiu sobre os próximos passos. A oração de Cornélio não foi um pedido específico para que uma porta se abrisse, mas uma busca sincera por Deus. E essa busca o posicionou para receber a intervenção divina. Sua oração abriu uma porta não só para ele e sua casa, mas para que o Evangelho alcançasse os gentios, quebrando barreiras seculares. Em nosso cotidiano moderno, a oração se torna um refúgio e uma bússola. No caos do dia a dia, quando as informações nos bombardeiam e as pressões nos sufocam, a oração nos oferece um tempo de quietude, um momento para recentrar. Ela nos ajuda a encontrar clareza em meio à confusão de decisões, a paz em meio à ansiedade que nos consome, e a direção quando nos sentimos perdidos. Mas a oração não é apenas para pedir. É para agradecer, para louvar, para interceder por outros e, crucialmente, para ouvir. Quando oramos, não estamos apenas tentando convencer Deus de nossa vontade. Estamos abrindo nosso coração para que sua vontade se revele a nós. É na oração que recebemos a força para a coragem, a humildade para aceitar sua ajuda e a clareza para a obediência. É ali que as oportunidades inesperadas nascem, não porque manipulamos Deus, mas porque nos alinhamos com o seu plano perfeito. É na oração que a porta que parecia fechada começa a ranger, abrindo-se para um caminho que nunca poderíamos ter imaginado sozinhos. Quando Deus abre essas portas, não são apenas convites, são responsabilidades. Chegamos a um ponto crucial, o momento em que a porta se abre. Depois de toda a espera, a oração, a construção de coragem, humildade e obediência, a oportunidade finalmente se manifesta. Mas atenção, quando Deus abre essas portas, elas não são apenas convites, presentes gratuitos para nosso deleite. São, na verdade, responsabilidades que exigem fé firme e ação decidida. Uma porta aberta não significa que o caminho será fácil ou livre de desafios. Significa que o caminho foi possibilitado e que você está sendo chamado a percorrê-lo com propósito. Pense novamente em Esther. A porta para o rei se abriu quando ele estendeu seu cetro. Mas essa abertura não foi o fim da história. Foi apenas o começo de uma série de responsabilidades enormes. Ela teve que usar sua posição com sabedoria, estrategicamente em um ambiente hostil. Ela precisou apresentar seu pedido ao rei, não uma, mas 2 vezes, em banquetes cuidadosamente planejados. Sua fé não era passiva, era uma fé que impulsionava a ação.
Ela não podia simplesmente sentar e esperar que as coisas acontecessem. Ela era a agente do plano divino, e isso exigia decisões, riscos e uma execução impecável. A porta se abriu, mas o trabalho, a responsabilidade de passar por ela e agir, era dela. No nosso mundo moderno, as portas que Deus abre podem ser uma nova oportunidade de emprego que exige mais de você do que o habitual. Um relacionamento que o desafia a crescer e amar de forma mais profunda. Um chamado para servir em sua comunidade que demandará seu tempo e energia, ou até mesmo uma ideia para um projeto que o convida a sair de sua zona de conforto e criar algo significativo. Essas portas vêm com a expectativa de que você usará os talentos, dons e recursos que Deus lhe deu. A fé firme é a convicção de que se Deus abriu a porta, Ele o capacitará para atravessá-la e cumprir o propósito. Não é a ausência de dúvidas, mas a crença de que a mão de Deus está com você. A ação decidida é o ato de dar o primeiro passo, e depois o próximo, e o próximo, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. É a coragem de Esther, a humildade de Cornélio, a obediência de quem confia. Não podemos nos dar ao luxo de ficar paralisados pela indecisão ou pelo medo de errar. A inação, diante de uma porta aberta por Deus, é um desperdício da graça e uma recusa à responsabilidade. Compromisso e gratidão, mantendo as portas abertas para um recomeço cheio de esperança e propósito. Finalmente, uma vez que você atravessa essas portas abertas pela mão divina, o desafio não termina. Manter essas portas abertas e prosperar através delas exige dois pilares essenciais: compromisso e gratidão. Essas não são apenas atitudes, mas práticas diárias que solidificam nossa conexão com Deus e garantem que o fluxo de bênçãos e oportunidades continue. O compromisso é a dedicação inabalável ao propósito que Deus revelou. É a persistência para superar os obstáculos que inevitavelmente surgirão no novo caminho. Quando Deus abre uma porta, Ele não promete um caminho sem pedras, mas sim a certeza de que Ele estará com você em cada passo. O compromisso significa que, mesmo diante das dificuldades, você não recuará. Se a porta é uma nova carreira, você se compromete a aprender, a crescer, a contribuir. Se é um relacionamento, você se compromete a amar, a perdoar, a construir. Se é um ministério, você se compromete a servir com paixão e integridade. Esse compromisso é a manifestação da sua fé em ação, a prova de que você leva a sério a responsabilidade que recebeu. A gratidão, por sua vez, é a lente através da qual vemos a bondade de Deus em nossa jornada. É o reconhecimento constante de que cada oportunidade, cada livramento, cada bênção, por menor que seja, vem de sua mão. A gratidão transforma nossa perspectiva. Ela nos tira do foco naquilo que falta e nos coloca no apreço por aquilo que temos. Quando cultivamos um coração grato, atraímos mais bênçãos. Não é uma barganha com Deus, mas um reflexo da nossa verdadeira natureza espiritual. A gratidão mantém a humildade viva em nós, lembrando-nos de que não somos os únicos artífices do nosso sucesso. Pense em quantas vezes, depois de receber uma grande bênção, nos esquecemos da jornada, da espera, das orações e da mão divina. Começamos a atribuir o mérito apenas ao nosso esforço ou inteligência. Esse é um perigo. A gratidão nos ancora na verdade de que somos dependentes de Deus e que suas portas abertas são um dom contínuo. O compromisso nos dá a força para perseverar e a gratidão nos enche de alegria e paz, tornando-nos canais para mais bênçãos. Juntos eles mantêm as portas abertas, conduzindo você a um recomeço cheio de esperança e propósito. É uma vida vivida em parceria com o divino, onde cada desafio é uma oportunidade de crescimento e cada vitória é um testemunho da fidelidade de Deus. Não é apenas sobre abrir a porta,
mas sobre caminhar por ela com um coração grato e um espírito comprometido, cultivando um legado de fé e impacto. Fechamento impactante. A vida é um fluxo constante de portas que se fecham e portas que se abrem. Mas a verdade mais profunda é que a mão de Deus está em cada um desses movimentos. A espera não é um vazio, mas um tempo de preparação. As portas fechadas não são rejeições, mas redirecionamentos. E as portas abertas não são apenas convites, mas convocações. Como sabiamente disse Santo Agostinho, ora como se tudo dependesse de Deus, trabalha como se tudo dependesse de ti. Esta citação, em sua simplicidade, encapsula a essência do que exploramos hoje. Orar com a fé inabalável de que Deus é o mestre arquiteto que alinha tempos e circunstâncias, que forja em nós coragem, humildade e obediência, e agir com a diligência e o compromisso de quem entende que uma vez que a porta se abre, a responsabilidade de atravessá-la e de prosperar nela é nossa. Não subestime o poder dos silêncios de Deus, nem a sabedoria de suas pausas. As portas que hoje parecem intransponíveis podem estar apenas esperando que você se prepare, que você se conecte mais profundamente, que você se alinhe mais plenamente com o plano divino. Então pergunto a você hoje, qual porta em sua vida você tem olhado com desespero, sem perceber que Deus pode estar preparando algo muito maior do que você imaginou? Você está disposto a cultivar a coragem, a humildade e a obediência para reconhecer e atravessar as portas que Ele está prestes a abrir para você? Que possamos juntos buscar a Deus em oração, confiando em seu tempo perfeito e em sua soberania. Oração final. Querido Deus, Criador do tempo e da eternidade, em tua infinita sabedoria, reconhecemos que nem sempre compreendemos os teus caminhos. Diante das portas que se fecham e das que tardam a se abrir, pedimos humildemente que nos concedas paciência para esperar, fé para confiar e discernimento para entender o teu propósito. Fortalece nossa coragem, Senhor, para darmos o passo de fé, mesmo quando o medo nos assola. Ensina-nos a humildade, para que possamos reconhecer a tua mão em todas as coisas, e a obediência, para que alinhemos nossos passos à tua perfeita vontade. Que a nossa oração seja a ponte constante entre o nosso coração e o teu, e que possamos estar sempre abertos para as oportunidades que tu preparas. Ajuda-nos a ver cada porta aberta, não apenas como um presente, mas como uma responsabilidade, e que possamos atravessá-las com compromisso e gratidão, glorificando o teu nome em tudo o que fazemos. Que a tua luz nos guie, a tua presença nos console e o teu amor nos preencha. Amém. O Salmo para a meditação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me por veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Se esse vídeo tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário abaixo. Sua interação é muito importante para nós. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nenhuma das nossas orações e mensagens diárias. Deus abençoe seu dia.